Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Agradecemos ao conjunto e nós vamos dar então a salva de palmas, louvando o santo nome de Jesus. Graças a Deus. Nós vamos então prosseguir a ministração sobre as cartas do Apocalipse, que é a semana da Santa Ceia, e nós estamos ministrando sobre o Apocalipse de Jesus Cristo. Então vamos ficar de pé para lermos a sequência da palavra Apocalipse capítulo 2. Nós vamos ler hoje a carta à igreja de Esmirna. Ontem nós lemos a carta à igreja de Éfeso. Então vamos ler a segunda carta à igreja de Esmirna, Apocalipse capítulo 2, iniciando a leitura no verso 8. Então vamos fazer a leitura. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito Santo diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prosseguimos, ó Deus, a mais uma etapa da ministração do Apocalipse do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus amado, operai ricamente em mais esta reunião e ao longo desta semana preparativa para a Santa Ceia. Espírito Santo, traga iluminação a todos nós, para compreendermos, ó Deus, os procedimentos que temos que ter, aquilo que devemos nos consertar em genuíno arrependimento, naquilo que já estamos adequados ao Senhor e ainda melhor fazermos para o Senhor, e temos a consciência dos galardões que o Senhor concede ao seu povo. Meu Deus, abençoa a mais esta ministração das 7 cartas do Apocalipse do Senhor Jesus Cristo. Vem operar ricamente, abundantemente, poderosamente em mais esta reunião, iluminando, fortificando, aperfeiçoando, fundamentando ao teu povo. Confirmai abundante graça e vitória a todos, para a honra e glória do nome santo de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos dar mais uma salva de palmas, louvando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar, irmãos e irmãs. Então nós estamos hoje falando da segunda carta que o Senhor Jesus deu ao apóstolo João na ilha de Patmos para enviar para a igreja do Senhor que estava na Ásia. Então a primeira carta foi direcionada à igreja de Éfeso. Então Éfeso era uma cidade de comércio, uma cidade de muita população para o período daquela época. E a igreja então se abriu em Éfeso. Então a igreja lá, ela foi orientada pelo Senhor a voltar às práticas do primeiro amor. Era uma igreja que ainda tinha fé, não aceitava carnalidade dentro da casa de Deus, mas muitos estavam envolvidos com a cidade de Éfeso e então foram perdendo o primeiro amor. Então o primeiro amor é aquela dedicação diária em evangelizar, em dar a vida pelo evangelho, em priorizar o Senhor a todo dia, a todo momento. E em Éfeso então a igreja começou a ter uma pequena decadência, mas o Senhor a orientou para que eles tivessem direito a comer da árvore da vida. Então para nós a mesma coisa, temos que estar sempre observando se estamos vivendo diariamente o primeiro amor a Cristo. Então foi feita uma analogia do casamento com
o Senhor Jesus e a sua igreja. O amor esfria se o noivo não viver como aquele que sacrifica e a noiva não viver como aquela que honra. Se faltar esses dois princípios, o amor esfria. Mas em caso de Jesus com a igreja, Jesus já fez o sacrifício eterno e já cumpriu tudo por nós, de nos doar a própria vida. Agora ele espera da igreja que a honra, que é sempre dar de nós o melhor a Cristo. Então, se nós sempre formos pessoas que honram o Senhor, priorizando a Ele, o amor nunca vai esfriar. Consequentemente, o Senhor nos dará direito de comer da árvore da vida, ou seja, que é uma promessa de vida abundante eternamente. Então, esta foi a carta em fundamentos básicos para Éfeso. E agora nós vamos falar da segunda carta, que é Esmirna. Então, a palavra Esmirna quer dizer aquela que é triturada. Esmirna vem também de mirra, e a mirra, para ser conseguida, ela tem que ser amassada. E a palavra Esmirna, ela vem de uma origem, de um local que as pessoas eram muito sofredores, pobres, pessoas que viviam numa região da Ásia, que estavam sempre ali em confusão de guerras. Por isso que chama Esmirna, local de prova, de tribulação. E a própria igreja do Senhor Jesus, então, recebeu a denominação de igreja na Esmirna. E justamente foi lá em que a igreja padeceu mesmo, porque a região de Esmirna é uma região de riquezas, uma região de disputas territoriais, então havia muita sangue naquele local, mas o evangelho chegou lá. Mas a tribulação continuou, as perseguição, as dificuldades de sobrevivência, tanto é que era uma igreja que era pobre, materialmente falando, era um local de muita confusão, de perseguição, de tribulação, mas a igreja foi lá. Jesus levantou o seu povo em Esmirna. E então, mais uma carta é mandada para a igreja do Senhor, que vai direcioná-la a Esmirna, a igreja que foi atribulada, a igreja que passou perseguição mortal, de prisão e sofrimento. E então Jesus declara: ao meu povo que está em Esmirna, vejo que estão atribulados, estão até empobrecidos materialmente, mas ricos da minha graça, o inimigo querendo vos destruir, os matar, os prender, mas sede fiel até a morte, que então não provarão a morte eterna e vão ter coroa da vida. Então veja que é uma carta até pequena, mas ela tem alguns princípios que servem para nós hoje de forma assustadora. Por quê? Porque muitos cristãos têm uma dificuldade muito grande ao se confrontar com tribulação, ou uma prova, uma dificuldade para sair dela. Há uma deficiência muito grande de como enfrentar a tribulação, porque a tribulação é aquilo que vem ao seu confronto, lhe causa dor, lhe causa impotência diante dos problemas, não sabe o rumo a tomar, ou se desespera, fala: agora não tem solução esse casamento, agora perdi o emprego, agora a falência foi decretada, agora não tem jeito, o médico desenganou. E aí a pessoa vive com a cabeça cheia de interrogações: o que eu vou fazer? Não tem mais jeito, não tem mais solução. Então isso é um indício de tribulação. Mas veja que Jesus, ele manda a carta através de João, que estava na ilha de Patmos. Ele manda a carta apocalíptica para também a igreja de Esmirna, justamente para mostrar como enfrentar a tribulação, como enfrentar as lutas, perseguição, as tentação, como enfrentar muitas vezes a falta e muitas vezes não ver solução em lugar nenhum, e como agir. Então simplesmente Jesus fala: sede fiel até a morte. Justamente Jesus deu a solução. Veja bem que Jesus não falou: vou vos aliviar já do problema, vou vos tirar dessa pobreza. Não, simplesmente Jesus falou: meu povo em Esmirna, sede fiel. Simplesmente Jesus declarou isto. Veja que eles estavam sendo perseguidos, estavam ameaçados, eles
não também estavam aceitando aqueles que se diziam judeus e não eram, ou seja, querendo impor religiosidade, mas não viviam a palavra de Deus. E eles então permaneceram crendo no Senhor Jesus. Mas veja bem que uma tribulação, ela pode causar duas coisas: o atrofiamento da fé, ou a pessoa fica fiel até a morte. Essas duas coisas que ocorrem. O que é um atrofiamento? Pega o exemplo de uma pessoa que fica paraplégico, ou uma pessoa que perde os movimentos das pernas. Consequentemente, os músculos vão atrofiar, porque não movimenta, vai ficando fino as pernas de uma pessoa que está paraplégica, isto é, atrofia muscular. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando a pessoa está atribulado, e problema conjugal na empresa, problema de saúde, e ele está atribulado, não adianta você ficar desesperado, revoltado com Deus, ou querendo que o problema saia de uma vez. Você tem que mostrar fidelidade a Deus, porque senão a sua fé vai atrofiar, vai diminuindo até acabar. Ou você não suporta, fala, não, estou servindo a Deus, estou pior que o mundo, estou na igreja, mas não vejo dinheiro, não vejo nada melhorar, e não tenho vitória amorosa, e tem ímpio aí que tem casamento, tem riqueza, tem filhos, e viajam e passeiam, e eu sou um crente e não tenho nada, estou na miséria e está tudo ruim. Então não fique se comparando com ímpio, nem cobrando de Deus o sofrimento, porque o cristão importa que passe por tribulação. É por muitas tribulações que herdaremos o reino do céu. Mas não quer dizer que vamos viver o resto da vida atribulado. Mas ao momento da tribulação ocorre isto: ou você vai ficar atrofiado, vai diminuindo a fé por causa do desespero, da cobrança, e vai vindo desânimo, ou senão você decreta um decreto para você mesmo: Senhor, eu te aceitei, eu te amo, mesmo que eu não veja bênção nenhuma, mesmo que eu morro sem ter bênção nenhuma, mesmo que eu não veja vitória nenhuma na minha vida amorosa, profissional, mesmo que eu possa morrer minguado, mas eu morro fiel até o fim. Isso que você tem que ter. E não tem jeito de eu fazer isso com você, um decreto de fidelidade, porque é algo individual. Então veja que Jesus manda a carta para Esmirna, porque eles estavam mesmo atribulados. Veja que a carta de Éfeso, eles tinham fé, estavam combatendo até a carnalidade, a obra dos nicolaítas, que é os cristãos que crê, mas quer viver na carnalidade. Éfeso combatia, a igreja de Éfeso, mas estavam perdendo o primeiro amor, não queriam mais ganhar alma, não se esforçavam mais, não tinham mais aquele empenho de dar o melhor na casa de Deus. Então Jesus os condenou naquela prática e pediu arrependimento. Agora veja que na igreja de Esmirna, o Senhor vê o sofrimento deles, vê a perseguição, vê a ameaça de morte, de prisão, e o Senhor então simplesmente declara: sede fiel, porque se for fiel, não vão ser derrotados, terão coroa de vida e não provarão a segunda morte, que são as recompensas para os atribulados. Veja que a recompensa para Éfeso é que, se viver no primeiro amor, comerá a árvore da vida, ou seja, a graça de Deus eterna. Ao viver atribulado e vencer, o cristão então, ele terá coroa de vitória. Ou seja, quando você está atribulado e você decreta fidelidade, coroa quer dizer a atitude de Deus te honrar. É como tem uma competição, a pessoa vence em primeiro lugar, ele recebe lá os louros da coroa, a medalha de ouro, é uma honra. Então quando Deus percebe que estamos declarando fidelidade, Ele dá a coroa de vitória, de vida. E também não vamos passar pela segunda morte, que é a declaração da condenação. Por que Jesus fala isto? Porque quando a pessoa está atribulada, ele atrofia na fé se não tomar cuidado. Aí ele aceitou o evangelho, mas por causa da luta, ou de não ter as bênçãos, ele nega a Cristo, ele se revolta contra a igreja, ele acha que Deus o quer ver sofrendo, ou deixou ele para as aranhas, para as traças, e não importa com ele. Não,
o cristão passa tribulação, não a vida inteira. Mas se você não mostrar fidelidade, a tribulação vai te atrofiar com certeza. Mas se você tiver um decreto de fidelidade, a vitória virá com toda a convicção. Mas o que é então fidelidade? Se você pegar o conceito de fidelidade, a fidelidade é conceituada da seguinte forma: a fidelidade é a declaração de uma pessoa a outra em declarar que aquilo que ela espontaneamente determinou em fazer, fará a todo momento, mesmo que morra, mas mostra fidelidade. Por exemplo, tem fidelidade no casamento, ou seja, tem pessoa que é casada, mas enquanto está tudo bonitinho, tudo saudável, é fiel. Muitas vezes a mulher ficou doente, ou envelheceu, ou vice-versa, o homem deu um problema, e a mulher ainda está vistosa, ela já quer outro homem, ou a mulher vice-versa. Mas cadê a fidelidade? Fidelidade até o fim, na saúde, na doença, em qualquer área. Então a fidelidade, ela é categórica para Cristo em relação à sua igreja. Se você não mostrar fidelidade a Cristo, ao que você declarou no batismo, ao que você tem para a palavra de Deus, você não vai nunca vencer tribulação. Então não adianta querer vencer tribulação só querendo orar, tira isso de mim, meu Deus, me ajuda, não aguento sofrer, ou querer só expulsar demônio. Você pode ver que os demônios lançou muitos para a prisão. Mesmo que eles eram cristãos, o diabo estava ali atormentando. Mas Jesus declara: sede fiel, que vos darei coroa, ou seja, condição de vitória. Então a fidelidade, ela é uma marca de uma pessoa que está aguardando o dia do Senhor. Mas tem pessoa que não pode contar com ele, é infiel, usa de engano, de traição, faz coisas nas costas, não comunica. Então a igreja é um local de mostrar fidelidade, como também no casamento, o noivo com a noiva. São situações de mostrar fidelidade. Mas tem pessoa que não dá a mínima para o pastor, para a pastora, para a igreja, age enganosamente, ocultamente, age negligentemente, ou não dá importância e age de forma negativa. E quando é infiel, esta pessoa sempre vai estar atribulado, sempre vai estar ali oprimida, aquelas coisas sufocando. Mas se a pessoa fala: não, tu pode me provar, Senhor, que eu sou fiel ao que tu me pediu, à tua casa, ao que está declarado na tua verdade, ao que eu compromissei com meu Deus, eu posso até morrer sem ver nada, mas vou até o fim. Pega o exemplo de Estevão, o primeiro mártir escrito em Atos Apóstolos. Então Estevão, um simples diácono, um evangelista da igreja primitiva, que ele mostrou sempre o primeiro amor, porque ele estava todo dia ganhando alma, anunciando o evangelho e falando do poder de Deus. E então ele foi confrontado por uma turba de judeus religiosos. Começaram a jogar pedra nele e falaram: para de falar desse Jesus, senão tu morre. E eles jogaram pedra, ele não parou, foi fiel até a morte. E ele ainda fala: Senhor, não impute eles esse pecado. E ele já estava cheio de sangue, prestes a morrer o seu corpo. Ele viu o céu se abrir e Jesus assentado à direita do Pai. Mostrou fiel até o fim, primeiro amor até o fim, honrado eternamente. Mas muitos cristãos muitas vezes estão aí atribulados e já quer que a tribulação saia. E muitas vezes a tribulação não vai sair não, enquanto não mostrar fidelidade. E pode ocorrer que o problema que você está vivendo pode ir até o fim da sua vida, porque Deus quer saber se você ama Ele mesmo. Então não adianta questionar Deus, não adianta falar: meu Deus, eu quero a bênção, e eu quero a vitória, e eu quero isto ou aquilo. Você tem que falar: Senhor, independente da bênção ou não, eu creio que já sou herdeiro de Cristo, eu quero ser fiel ao Senhor até o fim, porque só o Espírito de Deus que conhece o que está no coração do Pai. Não quer dizer também que haverá sofrimento para sempre, não. Mas pode ocorrer, como ocorreu com Estevão, que ele morreu mártir. Não viu saúde, nem alegria,
nem viu as pessoas converter, mas foi fiel até a morte, pregando o evangelho, e no primeiro amor. Então não fique aí querendo forçar a bênção de Deus, mas procure ser fiel. O fiel, ou ele aqui na terra será honrado, ou na eternidade. Uma coisa vai ocorrer, que o melhor Deus tem para você, com certeza. Então veja que a carta à igreja de Esmirna é uma carta até pequena, mas ela dá um sentido muito grande de vitória, que é o cristão fiel. Sem fidelidade não vence tribulação. Então a tribulação vem, ela poderá causar atrofia espiritual ou te levar a ser fiel. E o fiel é honrado por Deus eternamente. Então hoje nós vamos orar nessa segunda etapa, para o Espírito de Deus nos ajudar a ser fiel. E não ficar aí triste com tribulação, ou perseguição, ou situação adversa. Mas falar: Senhor, eis-me aqui, posso ir até o fim, com sofrimento, sem ver bênção, mas jamais vou te abandonar. Vou cumprir, enquanto eu tiver condição de andar, de falar, ser fiel até o fim ao meu Senhor. E aí você vai ser honrado. Mas não pense que o sofrimento é para sempre. Não. E isto ocorre com alguns mártires. Caso Jesus te chamou para ser mártir, então o sofrimento vai ocorrer mesmo. Mas se você não foi chamado para ser mártir, mas para ser uma testemunha que sofreu, mas vai dar testemunho de vitória, então você vai honrar vitória também. Então o segredo é ser fiel. Então agora nós vamos orar em mais esta etapa. Ontem pedimos ao Senhor para viver todo dia o primeiro amor. Hoje vamos orar para sermos fiéis em qualquer circunstância. Então que você tenha entendido mais esta etapa, e as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Vamos, igreja, orar. Vamos clamar ao Senhor. Maravilhoso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Tua palavra, Senhor, foi pregada e anunciada. Estamos nesta semana ministrando sobre o Apocalipse de Jesus, as cartas direcionadas à igreja do Senhor. Meu Deus amado, meu Deus querido, meu Deus maravilhoso, que o Teu Espírito nos ajude a viver todo dia no primeiro amor a Cristo, que Teu Espírito nos ajude a sermos fiéis até a morte, até o fim, independente do que ocorra, como ocorreu com a igreja de Esmirna. Senhor, Esmirna, a igreja sofredora, a igreja que foi atribulada, perseguida, ameaçada, presa, uma igreja que padeceu até condições materiais de pobreza, mas se tornou rica para o Senhor. Meu Deus, que Teu Espírito nos ajude a ser fiéis à Tua palavra, ao Teu Espírito, à Tua vontade, porque para vencer tribulação, o princípio é a fidelidade ao Senhor, a Sua palavra, ao Seu chamamento. Meu Jesus eterno, operai grandemente nesta semana, preparando para a Santa Ceia do Senhor. Meu Deus, que venhamos ter uma visão clara das cartas do Apocalipse, porque são cartas direcionadas para a igreja do Senhor, a todo momento, a todo instante. Senhor, fala com Teu povo, fala com a Tua igreja, nos ilumina, Senhor, a sermos um povo fiel, um povo dedicado, um povo santo, um povo fervoroso, um povo, Senhor, que venha Te servir com amor, com prazer e com alegria. Louvado o nome de Jesus, o Filho de Deus, bendito o nome do Deus eterno, Espírito Santo maravilhoso. A Tua palavra é clara, importa que por muitas tribulações herdemos o reino dos céus. Senhor amado, nos ajuda pelo Teu Espírito a sermos fiéis a qualquer circunstância. Senhor, por mais que possa ser o problema, por mais difícil que possa ser a dificuldade,
que teu Espírito nos ajude a sermos fiéis a todo momento. Honra o teu povo, Senhor, honra a tua igreja, manifesta, ó Deus, da tua glória santa e poderosa. Libere, Espírito Santo, da tua unção sobrenatural, pois quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, que venhamos ter o direito, Senhor, de comer da árvore da vida, que venhamos, ó Pai, ter o direito, ó Pai, da coroa de vida, de não participar jamais de segunda morte, mas a eternidade com o Senhor. Opera, meu Deus, abundantemente sobre esta obra, uma igreja que aguarda e espera o grande dia de Jesus Cristo. Confirma, Deus, tão grande avivamento, confirma, Senhor, as tuas maravilhas sobre este ministério. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, Jesus, o coração do teu povo, e que todos sejam aprovados, que todos possam ter genuíno arrependimento, que todos possam caminhar mais e mais ainda em fidelidade ao Senhor. Opere, ó Deus, tão grande avivamento sobre o teu povo, tão grande vitória sobre este ministério, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos dar uma salva de palmas, louvando o santo nome de Jesus Cristo. Graças a Deus.